Bom, minha gente, vamos lá. Vamos lá, Jéssica. Hoje, dia, dia 8, né, de setembro, estamos aqui com os alunos do terceiro ano para que a gente possa dar continuidade ao assunto de geopolítica. Quem é Júnior Moura? Tá? E aí, estamos chegando na reta final desse assunto de geopolítica. Depois dessa aula, a gente já entra na parte de blocos, na parte de grupos econômicos e trazer algumas atualizações para daí a gente passar, certo, Letícia? Para daí a gente passar, né, para o nosso próximo assunto, tá ok? Então hoje a gente vai falar sobre o narcoterrorismo. Por que a gente vai falar de narcoterrorismo? Porque na geopolítica internacional, atualmente, existe uma situação muito tensa, principalmente na América Latina, né, por conta de grupos que promovem a instabilidade nos territórios. E o narcoterrorismo é exatamente a junção, né, do comércio de drogas e, evidentemente, com pessoas que visam adquirir o lucro mediante qualquer custo, inclusive envolvendo inocentes, matando inocentes. Isso existe. São os cartéis de droga famosos. Você tem no México o cartel de El Chapo, tanto é que ele está preso nos Estados Unidos. Existe aí cartéis de droga, né, pela América Latina como um todo. E na Colômbia você tem aí, né, um grande marco que foi o cartel de Medellín, liderados ao longo da história por praticamente vários anos com Pablo Escobar. Quem é que foi Pablo Escobar? Pablo Escobar foi o quê? Qual é a referência? Ele era um traficante mais famoso com relação aos outros, por quê? Evidentemente que ele ampliou demais o comércio de drogas, envolveu-se na política, né? Envolveu a política internacional e, querendo ou não, muitas pessoas inocentes morreram, inclusive, né, pessoas da família dele, pessoas do governo, né, pessoas inocentes foram mortas em prol exatamente de um comércio de drogas. Então, Pablo Escobar, né, que é o maior representante, né, desse modelo de traficante de alto porte. Mas quem foi Pablo Escobar, né? Ele era uma pessoa de família pobre, de família humilde, e aqui você tem filho de agricultor e professora. Isso não é motivo para uma pessoa se tornar traficante, porque senão eu poderia ser, porque eu sou filho de professora, eu só não sou de agricultor. Mas quantas e quantas pessoas são de origem humilde e isso não é motivo para que as pessoas entrem no mundo errado da coisa. Agora ele estava ali, apareceu a oportunidade, ele ingressou e o mundo do crime ele é muito atrativo, porque ele é muito rentável, né? Ele tinha um objetivo de se tornar milionário, né, muito cedo. E aí a gente vai ver o que, é que ele fez. Né? Ambição de melhorar de vida, como todo menino de periferia pobre, de país latino-americano quer, e fez faculdade de ciências políticas. E aí você vai entender o porquê da oratória. Ele era uma pessoa que se expressava legal, era uma pessoa que tinha um conhecimento e sabia o que dizer no momento certo. Tá? Ingresso no crime. Ele viu que através de estudos e da maneira tradicional ele não iria conseguir ao objetivo que era melhorar de vida e começou a ingressar em pequenos crimes. Olha o que o camarada fez. Ele teve problema com a questão de cigarro, né? Porque a gente tem falsificação, eletrodomésticos, bilhete de loteria. Por que bilhete de loteria? Porque dá dinheiro, aí já começa a chegar ao objetivo. Roubo de cigarro e lápides de cemitério. Então perceba que ele não tinha limite para poder alcançar o seu objetivo. Ele era determinado nesse ponto, tá bom? Então, você já começa aí uma pessoa que entra no mundo do crime. Daí a ele ir para as drogas é um pulo, tá? A promessa, o que era que ele queria? Ele queria uma fortuna antes dos 30 anos. E ele não iria conseguir uma fortuna
durante a sua vida até os 30 anos, comercializando cigarro, eletrodomia. E ele percebeu, e ele soube, sempre se soube disso, que cocaína dava muito dinheiro e ainda dá até hoje. Então ele fez, é aí que eu vou conseguir o meu objetivo, tá bom? E ele entra nesse mundo do crime. Se vocês quiserem, vocês podem assistir, né? Várias séries na Netflix, inclusive Narcos, que é muito famosa, mas é muito longa. Mas existe um documentário sobre a vida dele. É até o nome em inglês lá. Se você botar Pablo Escobar no Netflix, você vai ver um, como se fosse uma foto de jornal assim e tal, um documentário com imagens reais, com áudios reais, mostrando ele na casa dele, com a família. É muito bom, é muito legal, tá certo? Então, a promessa de conseguir a fortuna até os 30 anos só iria se concretizar se ele mudasse o patamar e aí entrasse no mundo das drogas. Questão do narcoterrorismo. Depois que ele entra no mundo do crime, ele começa acúmulo rápido de riqueza. Veja, não é acúmulo de dinheiro, porque você pode ganhar R$ 1.000, você acumulou dinheiro. Mas quando você fala em acumular riqueza, você está acumulando muito dinheiro. Então aqui você tem algumas imagens, né? Esbanjava a fortuna, ou seja, ele conseguiu o objetivo, né? E tem aí a Fazenda Nápoles. Essa Fazenda Nápoles, né? Ela tem todo um simbolismo, Jéssica. Por quê? Porque foi uma fazenda construída para demonstrar para o mundo inteiro o poder e a fortuna dele. Vocês vão ver episódios aí de hipopótamos. Ele fez uma viagem para a África, achou linda a savana africana, se eu quero. Aí mandava trazer animais no comércio ilegal. Aí vinha o hipopótamo, vinha todo tipo de bicho aí. Esse nome Nápoles, né, é em homenagem a um narcoterrorista muito famoso da máfia italiana, tá certo? E aí esse bandido italiano morava na cidade de Nápoles, então era o Al Capone, e aí esse Al Capone envolvido no mundo dos crimes, tem filme, ele era fã, e aí colocou Nápoles pela cidade natal de Al Capone, né? Você tem aqui motos, você tem aí acúmulo de riquezas, era tanta da riqueza, minha gente, era tanto do dinheiro, que ele não botava em banco, né? Porque senão iria rastrear de onde vinha. Então, o que era que ele fazia? Fazia buraco no chão para colocar dinheiro. Ele tinha um galpão, ele levantava a parede para colocar dinheiro atrás da parede. Não tinha onde botar. E muitas vezes esse dinheiro servia para quê? Para comprar políticos, para fazer vista grossa pelo comércio de caminhões, para comprar aviões, porque a gente vai ver que depois ele quer mandar droga para os Estados Unidos, para Miami. É aí que o negócio dá um boom. É aí que os Estados Unidos entram na parada. Aí fica difícil para ele. Né? Então, assim, o dinheiro servia para fazer a corrupção no país. Então, políticos, juízes, tudo era vinculados a ele. Então, ele tinha corrida frouxa para poder seguir. E uma outra coisa também que ele fez com o dinheiro, vocês vão entender aqui mais para frente. Sua estratégia, sua riqueza despertava a ira do cartel de Cali, que era o cartel rival. Ele era no cartel de Medellín, e existia o cartel de Cali, ou seja, existia um grupo que tomava conta daquela área. Aparece um outro grupo com Pablo Escobar tomando conta também, vai gerar uma disputa de gangues. Sabe quando a gente escuta na televisão o Morro do Alemão com o grupo de bandidos, de traficantes da favela da Rocinha com do Jacarezinho, uma disputa territorial? Então isso acabou despertando, né? Você tem aí a chamava a atenção da justiça e da política, claro, porque a justiça e a política queriam saber de onde vem essa fortuna. Como esse camarada arrumou esse dinheiro? Então, muita gente sabia que isso era de coisa ilegal, todo mundo sabia que a droga era uma coisa que existia, mas ninguém queria enfrentar, por quê? Porque ele já tinha comprado juízes, já tinha comprado policiais, então tudo ficava mais difícil, né? Sua estratégia foi, olha aí, suborno de juízes, quando tinha algum tipo de processo, às vezes nem acontecia, né? Policiais e autoridades colombianas, grandes obras sociais, e aí a grande sacada dele, ele tinha riqueza, para não despertar a ira e o povo indo atrás dele, ele subornava alto escalão do poder. E ele fazia o quê? Ele fazia obras sociais para que o povo idolatrasse ele e o povo protegesse ele. Então, às vezes, quando vinha batida da polícia, a própria sociedade avisava o traficante, porque o povo
esperava da política melhoria de vida e não vinha. Aí chegava o traficante fazendo melhoria de vida. Então o povo começava a idolatrar, né, Pablo Escobar. O povo, como seu aliado, rotulado como a esperança. Imagina, ao longo da história, o país com instabilidade com as Farc, que é o grupo guerrilheiro, que fazia terror, que matava juízes, que não tinha, a Colômbia não tinha desenvolvimento econômico. Quem era que queria investir num país que era assim? Não é? E aí, a partir do momento que Pablo Escobar chega, e chega fazendo praças, construindo condomínios, dando casa ao povo, o povo acha, a solução é esse homem, rapaz, né? E aí, ó, iluminação pública em alguns bairros que não tinha. Então aí, ó, você tem ele aqui, ó, inaugurando um campo, né, uma obra social, então ele ajudava com equipamentos, com roupa, com campo, iluminação, com a manutenção de torneios. Você tem aqui, ó, conjuntos habitacionais, essas casas. Não tinha nenhuma, o povo morava em condição precária. Ele construiu e deu, toma aí. Aí o povo idolatra um homem desse. Tá? Pessoal chegando, estou aceitando. Tem até um bairro lá, ele, até hoje, minha gente, mesmo ele matando um monte de gente, né, vocês vão ver que ele vai derrubar um avião, vocês vão ver que ele mata um monte de policiais, e ainda assim hoje as pessoas lá veem ele como uma idolatria. É feito os argentinos ver Maradona, o povo vê Pablo Escobar, mesmo sendo um camarada que faz e que fez e pintou e bordou, certo? Então, você tem aí um representante, né, que serve de esperança para um povo, assim como foi Che Guevara, né, assim como foi tantos outros revolucionários e que chegavam para enfrentar o governo, ele chegava para bater de frente com o discurso de que eu ajudo o povo, se eu fizer parte da política, eu vou ajudar ainda mais, aí o povo vai votar nele. E aí ele entra no mundo da política, porque o objetivo dele não era só ser um traficante que ajudava no bairro, ele queria ser presidente da Colômbia. Se ele fosse presidente da Colômbia, quem ia segurar o comércio de droga dele? Então o plano dele era mais ambicioso, né? Aqui você tem, né, plata ou plomo. Essa expressão ficou muito famosa, né? Por quê? Porque Pablo Escobar, ele não media esforços para conseguir o que queria. Ou conseguia o que queria ou mandava matar. Plata ou plomo. Ou consegue ou manda matar. Às vezes, ele era muito famoso exatamente por essa violência. Ele queria um negócio, não tinha não, manda matar. Queria ou não, manda matar. E o povo o idolatrava. Tem um cara que ele morreu recentemente, agora acho que em 2018. O nome era o braço direito de fazer os mandatos dele, era o tal de Popeye. Aí teve uma entrevista, um documentário na CNN, eu acho que nesse documentário que tem na Netflix ele dizia o seguinte, o patrãozinho era o patrão. Se ele mandasse eu matar minha mãe, eu matava. Veja que coisa. Porque ele era um camarada visto como um pai para todos. Agora, quando ele queria um negócio, quando afrontava ele fazia, manda matar. Aquela fazenda Nápoles, a quantidade de gente que morreu ali dentro, manda aí, a galera chegava lá para fazer negócio, não tinha acordo. Ou então ele descobria que algum funcionário estava roubando dinheiro dele. Quantos? Ele amarrava a galera, botava uma pedra e jogava na piscina. Morria lá. Vários e vários, tá? Então ele era muito conhecido por isso. E aqui tem uma galera, né, que trabalhava com ele, que aí não precisa analisar de um por um, não faz sentido, tá bom? Tá ali. É uma outra área da cidade. Tá? São duas cartéis, como se fosse matriz e livramento. Tinha disputa territorial para ver quem tomava conta do tráfico da área. Tá? Aqui você tem a política, né? Quando ele entra na política. Ele entendia que a verdadeira forma de poder não era ter dinheiro. Porque quando a pessoa tem dinheiro, é uma coisa. Quando a pessoa tem poder, é outra. Tá? Porque às vezes o povo está na política, aqui no Brasil, é rico, milionário, mas não quer largar o osso. Não é pelo dinheiro, é pelo poder. A sensação de poder, minha gente, ela é fantástica. Você, tudo o que quiser você ter, você mandar nas pessoas, eu quero isso, eu mando aquilo, é muito fascinante. Então chega um momento que a pessoa tem tudo o que quer, tudo que quer tem, tudo que desagrada manda matar, tá tudo certo, eu mando. Chega um momento que ele quer mais. E é aí que entra a política, o poder, é o poder, isso é insaciável. Então, verdadeira forma de poder, ele tinha como objetivo ser presidente da Colômbia, não para ter mais apenas facilidade nas drogas, mas por ter a sensação de poder que eu mando no país. Então, isso era muito atraente.
Ampliação da corrupção, evidentemente que ele ia utilizar o dinheiro para poder corromper mais e mais políticos para poder administrar o país agora, né? Ampliação de sua fortuna, ideologia de civismo e ações sociais, era o discurso dele. Eu, que não sou nada, ajudo. Olha o povo aí me idolatrando. Imagina eu, presidente. Isso é um atrativo muito grande para o povo, tá? Tornou-se suplente do deputado Ortega, e aí começa ele se envolver na política, deportou a ira de ministro, despertou a ira do ministro da Justiça, Rodrigo Lara e seus aliados. É aí que começa o problema. Né? Ele entra na política. Quando ele não está na política, todo mundo vê ele como um cara que adquire riquezas de maneira ilícita. Só que não tem como provar. A justiça e as polícias de olho nele, mas muita corrupção. O povo sabe, mas não tem como provar. Aí ele entra na política, aí incomoda mais ainda. Como é que pode? A gente aqui discutindo a situação da Colômbia, um país que não anda, gente, na Colômbia usa dólar, é país de Caribe, tem uma área de turismo mais famosa da América Latina, que é a praia de Cartagena. Muito mais do que Rio de Janeiro, muito mais. Lá, dólar, o negócio flui, tem como crescer, e não cresce por conta da droga. Então, a história da Colômbia é combater esses grupos guerrilheiros, as Farc, combater o comércio de drogas, a galera mata juiz, faz de tudo, então o país não cresce. Então, eles passam a história querendo combater esse tipo de gente. Um camarada desse, que é alvo de discussão, que é alvo de investigação, ele agora está sentado aqui do lado da gente. Aí o ministro da Justiça, veja, da Justiça, vai começar a pegar no pé de Escobar. Aí vai começar a debater com ele nas audiências, nas assembleias, vai começar a afrontar, vai querer expor a vida dele, a família dele. Aí o negócio começa a ir para outro patamar. Né? Aqui você tem Pablo Escobar ali sentadinho, né? Esse daqui, junto com uma galera no poder. Aqui ele em um comício, apoiando o deputado Ortega, porque a ideia era se candidatar e vencer. Então você tem uma galera que para ouvir, o idolatra, tá certo? Então, Pablo Escobar ingressou na questão assim. Com relação ao seu lado pessoal, Escobar é um cara de família. E por que eu digo que ele é um cara de família? Porque ele fazia de tudo pela mulher e pelos filhos, de tudo mesmo. Então, sempre fez tudo pela família, amoroso com os filhos, grande proteção e vingança. Como assim vingança? Que às vezes, aquele Rodrigo Lara, aquela galera que não queria ele ali na justiça, começou a perseguir a esposa, começou a perseguir os filhos, aí mexeu no calo. Aí é quando ele começa a ameaçar o alto escalão e começa a fazer explodir bomba em prédio, na casa do deputado. Vocês vão ver que Pablo Escobar mandou num comício executar Rodrigo Lara e a galera, no meio de todo mundo. Né? A galera que estava contra ele, num avião, ele mandou derrubar o avião. O negócio é outro patamar, né? A decadência vem nisso, né? Cai a máscara do bom homem para muitas pessoas. As investigações da justiça vinculam Pablo Escobar em narcoterrorismo e morte. Então, começa a ficar exposto para a população, para o mundo. O povo começa a provar agora, né? Dinheiro quente. O que seria dinheiro quente? Ele manda matar para conseguir o que quer. Saída da política, ele ficou horrorizado, porque aí, o discurso dele era, qual era o discurso dele? Ele queria ir para a política para ajudar a população. Sabe aquela ideia de programas sociais e civismo? Depois que a galera começou a investigar a vida dele, começou a perseguir a família, ele decidiu sair da política. E quando ele sai da política, ele vai ser entrevistado por uma repórter e começa a detonar a política e os políticos da Colômbia, e aí que ele começa a querer se vingar, e aí começa todo o terrorismo que acontece lá, né? Perseguindo aos seus familiares, vingança, mandou matar Rodrigo Lara e seus aliados no comício, no meio de todo mundo, e nesse documentário passa ao vivo a galera matando e a galera morta, tá? Lei de extradição, foi quando ele ficou chateado. Existia uma lei de extradição que dizia que quem fizer certas coisas vai ser extraditado. Mas Pablo Escobar não se enquadrava nisso. Aí o que foi que a galera da política fez? Mudou a lei de extradição para que ele pudesse ser extraditado. Por exemplo, determinados crimes, o cara tem que responder no país. Dependendo do crime, ele vai ser responsabilizado fora do país. E aí,
como Pablo Escobar mandava cocaína para os Estados Unidos, né? E aí fez um crime internacional, o que é que a lei de extradição diz? Que ele vai ter que responder o crime aqui, porque ele é da Colômbia. Sabe quando um cara, vamos supor, um cara da Itália veio para o Brasil e comete um crime no Brasil, a lei de extradição diz que ele vai ter, mesmo que ele cometeu um crime no Brasil, ele vai ser processado no Brasil, ele vai ser responsabilizado no Brasil, mas ele pode ser extraditado para ser responsabilizado lá na Itália. Na Colômbia é um pouco diferente. Então o que é que a galera estava querendo fazer? Mandar ele para os Estados Unidos para ser processado e preso lá. Aí Pablo Escobar retrouxe. Estão mudando a lei para me ferrar. Né? E aqui, participação dos Estados Unidos, que afinal de contas, a cocaína estava lá, movimentando e destruindo famílias. Tem um filme também, Feito na América, o nome do filme. Feito na América. Como é que a droga saía da Colômbia para chegar em Miami? Pela fronteira terrestre não podia ser. Apesar de que uma parte ia, né? Saía Venezuela, passava ali Equador, Guatemala, Panamá, países que tinham ditadores, que eram aliados, tinha cartel, chegava no México. Mas para entrar nos Estados Unidos era todo uma 9 horas. Acontecia uma parte de maneira clandestina, mas muito ia de quê? Avião. Então como é que eles iam voar pelo espaço aéreo dos países, entrar nos Estados Unidos, pousar nos Estados Unidos e ninguém pegar? Aí o filme mostra isso. Né? E como é que eles faziam, é até com Tom Cruise. Muito legal o filme, tá? E aí você já vê o comércio internacional de drogas. Terrorismo. Não concordava com a lei de extradição e os extraditáveis, que foi essa mudança para poder mandar para os Estados Unidos. Fuga para o Panamá, para ele não ser preso e deportado, ele fugiu para o Panamá. E aí lá no Panamá o cara aceitou, porque o cara também era corrupto e bandido. Então se eu apoio o Pablo Escobar aqui, eu vou ter um aliado no comércio e futuramente eu vou me beneficiar. Ataque terrorista contra extradição e apoio americano. Então existia lá um palácio da justiça que ele mandou entrar, mandou tocar fogo, matou um monte de juízes, né? E a violência contra seus inimigos. Aí, ó, explosão de um avião, liderou a invasão do Palácio da Justiça. Isso aqui é tudo gente vinculada. O exército entrou para combater. Ali, ó, um edifício, né, que morava um monte de gente importante, mandou destruir, tocar uma bomba lá. Em contrapartida, socaram uma bomba perto do prédio da família, quase mata a esposa. Aí fica isso, um monte de gente inocente morrendo. Olha lá, explosão de avião, empregado afogado, narcos esquartejados do cartel de Cali, rival esquartejado. Atentado contra o DAESH, que era o Departamento de Segurança. Dia das Mães Sangrentos, era um dia que todo mundo saía às ruas para comemorar o Dia das Mães. Aí ele esperou todo mundo sair no Dia das Mães, inclusive políticos que chegam lá, tocou lá a bomba, matou um monte de gente inocente. Né? Pânico na Praça de Touros, terrorismo no hotel, apoio financeiro e tomada do palácio. Olha, era um período de caos e mortes que acontecia lá por conta de Pablo Escobar. Né? Depois de tudo isso, Pablo Escobar se tornou o homem mais procurado do mundo. Tanto na Colômbia quanto no próprio Estados Unidos. Havia uma recompensa para poder pegar ele. E ele sabia que mais cedo ou mais tarde, minha gente, ele iria ser pego. Mais cedo ou mais tarde. Foi o que ele fez. Ele fez bichinha. Ele construiu sua própria cadeia. Vê que coisa. Ele construiu sua própria cadeia com uma rota de fuga. Né? Construiu sua própria cadeia chamada de La Catedral. Com uma rota de fuga. Porque ia chegar um momento que ele iria se entregar. Só que ele não vai se entregar para a polícia, vai para uma cadeia qualquer. O povo vai matar ele na cadeia. Ele vai dizer, eu me entrego, eu acabo com o terrorismo, eu entrego os pontos de droga, mas eu tenho que ir para La Catedral. E lá na La Catedral eu fico preso, sem problema nenhum. Agora ele construiu uma rota de fuga, porque caso a galera invadisse da polícia para pegar ele, ele fugia da sua própria cadeia. Tá? Então aí você tinha uma recompensa procurando ele. Cartel de Cali, explodiu um prédio imundo quando morava a família de Escobar, ou seja, era uma reivindicação, né? Fizeram um atentado terrorista perto da onde a esposa morava. Los Pepes, que era um grupo que também ia contra ele. Governo colombiano, governo americano, onda de ataques terroristas, tudo era rival. Estados Unidos, o governo da Colômbia, a galera que não apoiava isso. Né? Você tinha os Los Pepes e o cartel de Cali. Todo mundo contra Pablo Escobar, querendo pegar Pablo Escobar. Porque até então, Pablo Escobar ganhava dinheiro e fazia corrupção. Pablo Escobar agora começou a matar gente rival, começou a fazer ataque terrorista,
começou a gerar problema com os Estados Unidos, com o governo da Colômbia, o negócio perdeu muito. Tá? A rendição. Qual foi o acordo? Aqui está a La Catedral. Hoje é uma área de museu, tá? Que um dia, se vocês forem à Colômbia, vocês podem visitar a casa onde ele morreu. Ele morreu em cima de um telhado de uma casa que eu vou mostrar. Aonde ele morou, a Fazenda Nápoles, essa La Catedral, piscina, tá vendo? Toda afastada, campo. Tudo isso serve como visitação. Hoje, tá bom? Governo não usar a lei de extradição, ou seja, eu me entrego. Agora não usa a lei de extradição, porque se usar a lei de extradição, iria para os Estados Unidos. Aí já fica difícil. Né? Desmantelar o esquema de narcotráfico. Ele dizia, olha, ali eu tenho um ponto de droga, ali eu tenho isso. Ia desmantelar. Ajudar a pagar a dívida externa do país, porque o país ficou muito endividado, porque precisava de dinheiro de fora para poder investir no país, porque ninguém queria investir na Colômbia por conta dele. Aí ele ia pegar sua riqueza para poder abater um pouco dessa dívida e construir sua própria prisão lá, a catedral. O objetivo era esse. Ok, vamos fazer? Vamos, foi feito. E aí o governo, muita gente achou ruim, como é que o governo está fazendo acordo com bandido? Mas na altura do campeonato, devido a tanta onda de mortes e terrorismo, era mais vantagem eu perder um pouco, né, dessa situação para poder controlar um pouco essa situação. A fuga, transferência para um presídio comum. Ele não estava na La Catedral? Aí muita gente da justiça, inclusive pessoas que substituíram o Rodrigo Lara, tudo dizem, isso é um absurdo, ele não está preso? A gente não tem que respeitar bandido, não. Vamos mandar ele para a cadeia comum. Aí foi quando ele utilizou a sua rota de fuga da sua própria cadeia, porque isso poderia acontecer. Né? Impedir as festas e a continuidade do quartel, fuga de La Catedral, outra caça Pablo Escobar, ou seja, fizeram um acordo com ele. Ele fez tudo do acordo, só que o governo não quis aceitar o acordo e queria tirar ele da catedral, porque ele estava fazendo o que na catedral? Jogando bola, dando festas, mulheres entravam lá. E isso para a sociedade e para a justiça era uma afronta. Como é que pode? Afrontava ao governo do país. Aí a galera queria mudar. E a morte? Ele fugindo, né? Denúncias, porque quando ele fugiu, o que foi que ele fez? Ele estava com saudade da esposa, que estava em um outro território. Ele pegou um telefone para ligar. Aí rastrearam a ligação por conta da esposa, que queria, ele queria falar com a esposa. Aí rastrearam, foram atrás dele, num bairro, ele foi morto aqui, ó, certo? No telhado de uma casa, fugindo de uma área para outra, intercepção telefônica com a esposa, troca de tiros, morte de Pablo Emílio Escobar Gaviria. Aí ele, quando morreu, evidentemente que foi uma comoção para o povo local, foi uma festa para a questão política e econômica da Colômbia, tá bom? E foi um cara que representou, para ter noção hoje, o maior narcoterrorista, El Chapo, do México, que está preso nos Estados Unidos. Ele idolatrava Pablo Escobar. Mostra em determinado momento da série, né, que ele não é a série de Pablo Escobar, é a série de El Chapo. É uma outra série mostrando a vida desse traficante do México. Tem um momento na série que ele faz o seguinte: eu preciso cumprir com um acordo com El Patrão, porque El Patrão é o patrão. Veja, na série de Chapo, né, mostrava a idolatria e o medo que esse traficante tinha de Pablo Escobar. Aí mostrou ele para a Colômbia, conhecendo Pablo Escobar, e Pablo Escobar lá na sua pompa. Ou seja, né, assiste para você entender o que eu estou falando, tá? E ainda hoje, ele é visto como um herói exatamente pelas suas obras, pelo seu legado, né? Que ele deixou de conjuntos habitacionais, de iluminação pública, enfim, é um cara que representa. E qual é a relação que tudo isso tem com a atualidade? Mortes, corrupção, coisas erradas, atraso econômico, situação social ruim. Então hoje, os americanos estão rotulando um novo líder político nessa mesma condição, que é Nicolás Maduro, da Venezuela. Para os americanos, ele é considerado um narcoterrorista. Tem recompensa para pegar ele. Isso é coisa atual, minha gente. Tá certo? Então, apesar de ser um líder político, mas vocês viram recentemente que a galera entrou no poder, Juan Guaidó, e muita gente não reconheceu o poder dele, ele continua lá.
toda uma instabilidade da Venezuela por uma crise humanitária, o pessoal fugindo. Então, hoje, há quem diga que Maduro está financiando drogas feito Pablo Escobar fazia na Venezuela. Tem envolvimento com ouro mandando para outros países. Então, um líder político tem que representar o seu povo e não utilizar-se do cargo para benefício próprio, né? E aí você tem, né? Aqui, Estados Unidos acusa Maduro de narcoterrorismo e oferece 15 milhões de dólares por sua prisão, coisa recente. Tá certo? Agora, por que os Estados Unidos vão lá e invadem? Porque tem toda uma questão de soberania, tem toda uma questão que envolve uma série de coisas. Tá bom? Então aí você tem o narcoterrorismo. Faça isso, minha gente. Se você puder, faça isso. Hoje à tarde, hoje à tarde não tem aula, eu fiz pré-curso, alguma coisa. Entra lá na Netflix, bota assim, Pablo Escobar. Vai aparecer uma série com vários documentários. Aí um com a foto dele, essa daí, meio assim como fosse um jornal, um documentário, mostrando a vida, o dia a dia, ele falando, ele sendo entrevistado, é muito impressionante. Quando eu fui assistir para preparar essa aula, né, que eu preparei essa aula o ano passado, né, esses slides, mas para eu dar essa aula hoje, ontem eu reassisti, você não consegue só assistir uma vez, você fica assim, ah, meu Deus, vou ver de novo, que é uma coisa impressionante, impressionante, tá bom? Então, se vocês puderem, não é para assistir a série Narcos com Wagner Moura, nem uma série feita pelo grupo espanhol, não. É um documentário sobre ele, que mostra tudo isso que eu estou mostrando. Ele jogando bola na quadra, ele fazendo a barba, né? ele sendo entrevistado. Enfim, é muita coisa interessante, tá bom? Deixa eu parar de gravar aqui.